Graça e paz, que o Senhor nos abençoe mais um dia para refletirmos sobre a palavra de Deus. Parabéns aos aniversariantes da semana, que Deus te abençoe. Que Deus console quem perdeu um ente querido, quem está passando problema financeiro, algum problema de saúde, seja qual o problema. Que a gente possa rogar a Deus com fé e esperança. Porque sem esperança, sem fé, a gente não chega a lugar nenhum. Que Jesus te dê todas as bênçãos do mundo. Hoje vamos falar sobre a cura da filha de Jairo, chefe da sinagoga, que foi ressuscitado. E lê o texto para nós, por favor. Eu não pus a referência no final, mas você pode lê-la. Tudo? Tudo. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam. A menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Amém. Mateus 9, de 18 a 27. Alguém já deu uma risada de deboche quando você falou de um projeto, um sonho ou fez algo? Já riu de você? Se isso aconteceu com você, provavelmente você ficou magoado, certo? Jesus ouviu muitas risadas de deboche no episódio da filha de Jairo. Por que ele não se irritou das risadas de deboche? Se tem uma coisa que irrita, é deboche. Aquela risada sarcástica, antipática, nojenta, para degredir a sua imagem, para te jogar para o chão, para te ridicularizar. Foi o que tentaram fazer com Jesus, e Jesus parece que não deu a mínima. Hoje não vamos falar por que Jesus não deu a mínima. O tema é: não se importe com as risadas de deboche. Vamos falar junto? Não se importe com as risadas de deboche. Nós vamos... Esse texto nós lemos em Mateus, mas ele tem muito mais informação que os outros evangelhos vão passar. Então tem que estudar Mateus, Marcos e Lucas. Fica até um estudo difícil, porque Mateus ele pula muitas coisas. Então eu vou passar algumas informações aqui do episódio. Muitas coisas não estão em Mateus, mas não vou falar a referência não, que fica um pouco monótono. Por exemplo, Jairo era chefe da sinagoga, e ele tinha muito trabalho, organizar quem ia falar, limpeza, os procedimentos, né, que a sinagoga tinha muitas coisas na sinagoga. Pensa que a igreja não dá trabalho, mas dá, precisava ter até chefe, né, coordenador. E ele era chefe da sinagoga. E a sua filha tinha 12 anos. Nós vamos ver nos relatos dos outros. E era filha única. Então o que Jairo faz? Não é? E o nome dele era Jairo. Mateus não vai falar que o nome dele era Jairo. Ele prostou e ajoelhou. Isso era um sinal de respeito que o judeu tinha. Alguma autoridade, alguém que ele considerava como de respeito. Então ele ajoelhou, prostou-se aos pés de Jesus. E ele roga a Jesus que impõe as mãos sobre a filha dele. A fé dele é que impõe as mãos. Vamos ver muito milagres de Jesus, que ele curou à distância, que não precisou pôr as mãos, mas ele pediu isso, que Jesus pusesse a vida.
E ele diz o seguinte, Mateus, diferente dos seus evangelhos, ele diz que a filha dele já estava morta. E os outros evangelhos dizem que estava prestes à morte. Então, para a gente entender Mateus, seria assim, provavelmente a esta hora ela esteja morta. Porque quando ele saiu, ela estava muito ruim. Então ele falou, provavelmente ela esteja até morta agora que eu estou te chamando. Mas só que no caminho dele chegar até a casa, houve o episódio da mulher do fluxo de sangue, ainda atrasou um pouco. E os empregados dele chegam e dizem o seguinte, não incomode mais o mestre, não tem jeito mais. A sua filha o quê? Está morta. A sua filha morreu. A sua filha morreu. Não tem mais jeito. Para a morte é complicado. E Jesus vai dizer o seguinte, em Marcos 5,36 diz assim, não temas, crê somente. Não fica com medo, não fica sem fé. Creia apenas. Não tem lógica, porque morreu, não tem como, mas creia. Em Lucas 8,50 diz, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, a certeza das coisas que se esperam. Então a fé é um grande mistério, creia. Às vezes as coisas estão tão ruins, as coisas estão tão sem solução, a única coisa que nós podemos fazer é crer. O que não podemos fazer? Desesperar, arrancar os cabelos, agredir as pessoas. Confiar em Deus. Assim Jesus falou, creia, morreu, está difícil, creia. Ela dorme. Ele disse assim, e todos riram. E é bom entendermos que essa parte que ele disse que ela dorme e todos riram, os 3 evangelhos citam esse texto. Se cita esse texto porque é uma coisa que foi destacada, deles rirem, eles riram. Ela dorme. E chega na casa e o pessoal do Oriente, eles choram muito alto, gritam, não é? E havia instrumentistas, flautistas, eram aptos de tocar. A gente acha até estranho na nossa cultura ver música. Mas alguns cultos, por exemplo, evangélicos, há músicas, né, em velórios. Talvez seja uma coisa parecida com essa. Ele entra no quarto com o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Só essas 3 pessoas, 5 pessoas e ele, 6. Segura a mão da menina e diz, menina, levante. Está nos 3 evangelhos. Ele prostou-se. Nós muitas vezes, e todas as vezes, muitas vezes não, sempre, precisamos aprender a prostrar-nos diante, aos pés de Jesus, aos pés de Deus Pai. E rogarmos a Ele um milagre, uma esperança. Porque o mundo, ele vai até onde há esperança. Acabou a esperança, aí chega Deus. Leia a primeira leitura para mim, por favor. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristezas os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Salmo 31, 9. Então, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou angustiado. Isso é prostrar-se diante de Deus, dizer da sua angústia. Eu estou angustiado, a minha filha está prestes à morte, talvez esteja até morta agora. A angústia era muita, a tristeza era muita. Não tinha como, a angústia era demais. Se toda vez que nós estivermos angustiados, uma coisa sem solução, nós prostrarmos diante de Deus e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. O que eu pude fazer, eu fiz, mas agora não está ao meu alcance mais. E Jesus vai dizer, crê somente. Crê somente. Vamos lá. Lê a segunda leitura para mim. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Jeremias 32, 27.
Há outro versículo de Deus: Deus é o dono da vida e Deus é o dono da morte. Deus está tudo sob o controle dele. Nós não estamos vendo essa coisa horrível que o mundo está passando, mas isso não está desapercebido dele. Aqui no mundo nós teremos aflição. Então diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa difícil demais para mim? Deus falando: eu sou o Senhor. O que é o Senhor? Aquele que domina, aquele que está sob poder. Não existe nada difícil demais para Deus. E olha que tem coisa que a gente já entregou os pontos. Olha que a gente tem coisa que para a gente é difícil demais. Mas para Deus não é. Crê somente. Acredite. As coisas não são fáceis para ninguém. E ele diz: ela dorme. O que Jesus quis dizer com ela dorme? Ela dorme. O que é dormir? Não é estar morto. Quando você dorme, o coração está batendo, a pele é outra, o calor do corpo, a pessoa que está morta é bem diferente de quem está dormindo. E ela estava morta, né? Então esse conceito sobre alma, espírito, corpo, sobre a morte, há vários conceitos. Nós vamos discutir isso aqui. Por exemplo, os saduceus criam que morreu, acabou. Acabou. Não cria da ressurreição. Outros creem que fica o corpo, o espírito volta para Deus. Não, vai lá, o túmulo lá está tudo lá. Espírito, corpo, alma, depois ressuscita tudo. Cada um tem o seu conceito. Mas na verdade Jesus quis dizer o seguinte: o significado dessa passagem então é que a criada não deixou de existir, mas, embora seu corpo esteja morto, seu espírito vive, e ela dorme na esperança da ressurreição. Nós temos um espírito que é imortal. Ela dorme. Esse corpo morre, mas o espírito não. Jesus estava falando: vou fazer o espírito do altar nela, fazer ela ter vida. Está dormindo. Para mim, Jesus está dizendo, para mim isso é apenas um sono, para vocês é uma morte. Muitas vezes você tem um sonho, você tem uma esperança, alguma coisa na sua vida, e as pessoas estão considerando você como morreu. Não tem jeito mais. Mas para Deus não. Para Deus apenas é um período, é um sono, é um período só. Ele está sempre nos enchendo de esperança. Então nós vamos falar também nos escritos sagrados, né, como dormindo, como fosse a morte, um sono. A gente vai ver 1 Pedro 3, 4, Atos 7, 6, vários versículos, que vai tratar disso, como a morte como um sono. Para explicar o que é a morte mesmo é complicado. Então a Bíblia vai usar os seus termos. E nós vamos ver Mateus 9, 24b, vai dizer: e todos começaram a rir dele. Poxa, mas a moça está morta e ele está falando que ela está dormindo. Será que ele não sabe o que é uma pessoa morta? Ou ele está querendo iludir os pais para confortar eles? Então as pessoas sempre estão rindo de alguém que está na desgraça e que alguém traz uma esperança. Um caso muito bom que eu gosto é de Jó. Faz a primeira leitura, por favor, a terceira leitura. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de míngua e fome se debilitarão, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Jó 31. Eu pus outro versículo, mas Jó fala de uma coisa interessante, Maia. Eu sempre penso nesse versículo.
Ele diz que crianças riam dele, não era nem adulto, jovens. E eram pessoas tão desprezíveis que ele não dava crédito nem para os pais dessas crianças. Que ele não punha nem essas crianças no meio dos cães lá para cuidar do rebanho lá, nem um cargo pequeno, nem considerava. Tinha a menor consideração. Mas como ele estava passando aquela desgraça, aquele momento difícil, até aquelas crianças que os pais desprezavam riam dele. Quando a pessoa está passando por uma grande dificuldade, uma coisa não dá certo, você pode ter certeza, as pessoas vão te debochar e vão rir. Ah lá, ó, era tão bem, agora está desse jeito. Já conheci pessoas que o prazer deles é ver a miséria do outro e rir. Falar aqui, eu sei até o nome de alguns, vou ficar aqui a noite inteira falando. Prazer em rir da desgraça do outro, debochar das pessoas. Está cheio disso. E as pessoas às vezes querem rir dessa situação difícil que você está passando, pela sua dor, ou desejando o mal. Mas Jesus não está. Jesus está dizendo a você, crê somente, confie em mim. Eu tenho a solução. O ladrão na cruz é um caso muito típico que aconteceu com Jesus. Lê a quarta leitura, Paulo. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Amém. Lucas 23, 39. Jesus era o Filho de Deus, Deus se fez homem, para ser humilhado mesmo, morrer na cruz. Ele sendo Deus, o pessoal estava criticando ele por dizer que dorme. Os fariseus e saduceus criticaram dele quando ele estava, fizeram crítica a ele quando ele estava na cruz. Por quê? Ah, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, né? Você não tinha poder, ressuscitava os mortos. Mas o pior foi esse, um ladrão, puser Jesus entre dois ladrões salteadores, para humilhá-lo, e o ladrão, na hora da morte, estava criticando Jesus, rindo de Jesus. Liviano. E diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Na hora de Jesus morrer, tinha alguém que não tinha a melhor qualificação. Um criminoso. Jesus era santo, Jesus era Deus. E um ladrão, essa espécie mais detestada que existe, ladrão. Desde aquela época. Pôs Jesus entre dois ladrões, porque é o criminoso mais odiado. E esse ladrão ainda faz crítica a Jesus. Semelhante à história de Jó. Aquele que você desacreditava estava rindo de você. Jesus passou as mesmas dores que nós passamos. O apóstolo Paulo vai falar isso. Ele se fez homem para sentir as mesmas dores. Ele aguentou o escárnio, ele aguentou a crítica, ele aguentou a risada, ele aguentou o desprezo, a humilhação por nós, para nos salvar. Se fez homem e passou pelos mesmos sofrimentos que nós, para que nós tivéssemos a esperança, para aquilo que está morto dentro de nós, para aquilo que não tem jeito, ressuscite, volte a viver, que o nosso coração encha de esperança. Essa é a nossa esperança. Que um dia que deixarmos esse corpo, ressuscitaremos com Cristo. E os problemas que nós estamos passando aqui, quando nós estivermos na terra, Ele vai resolver. Porque Ele diz: crê somente. Ela não está morta, ela dorme. O seu problema é aquilo que você perdeu. Ele não acabou, ela apenas está dormindo. Crê somente. Amém? Lê a conclusão, por favor. Jesus não deu importância pelas risadas de deboche, porque tinha algo mais importante a fazer do que irritar-se com pessoas sem fé e sem entendimento. Amém. Jesus não ia perder tempo com gente boba, não. E às vezes a gente perde, né? Fica nervoso. Fica muito nervoso. É muito terrível você estar passando uma situação difícil e alguém rir, te criticar. Nossa, quem nunca passou por isso?
Mas Jesus não se irritou. A gente não se irrite. A gente procura não se irritar. Confiar em Deus, olhar para Jesus que é o alvo. Eu tenho parado de fazer o que é necessário por causa das risadas de deboche? Eu tenho parado. Jesus não parou. Ele nem ligou para as risadas, foi lá e ressuscitou a voz. Ele está pouco preocupado com os que estão te debochando, dos que estão querendo te humilhar, dos que estão querendo te ver você humilhado, angustiado por baixo. Ele está dizendo, crê somente. E ele vai segurar na sua mão e vai dizer assim, ressuscite, levante. Quando todos estiverem rindo, eles calarão a boca, porque o Senhor é maior. Não há nada impossível para Deus, enquanto a gente leu já. Vamos fazer oração comunitária e depois eu quero orar e a gente ora o Pai Nosso depois, tá bom? Eu vou falar, vocês falam junto comigo. Pai que nos escuta, Pai que nos escuta, em nome do Teu Filho, em nome do Teu Filho, e me ensina a olhar somente a Ti, me ensina a olhar somente a Ti, esperando o Teu socorro, esperando o Teu socorro, não com risadas de deboche. não com risadas de deboche. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço pelo culto, que a Tua palavra fala aos corações. Ô Senhor, aonde a esperança morreu, aonde a morte chegou, que nós escutamos a Tua palavra, Senhor, que diz, não temas, não tenha medo, crê somente. Que o Senhor venha segurar nossas mãos, o Senhor, e dizer, ressuscite, levante, a esperança ainda. Nada acabou ainda. Tem muito ainda a andar. Eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos orar junto, Pai Nosso, e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Continue com Jesus e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.